Estamos ligados também na Rádio Difusora FM para todo o Maranhão e na TV Difusora em rádio e cadeia em todo o estado. Olha só, hoje teve mais uma reunião da CPI do Transporte Público na Câmara de Vereadores. Foram ouvidos ex-secretários da Prefeitura da capital. O primeiro a ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a situação do transporte público em São Luís foi o ex-presidente do SET, Gilson Neto, que deu detalhes principalmente sobre a situação das empresas que atuam no sistema. As atividades nesta terça-feira foram conduzidas por membros da comissão, entre eles os vereadores Chico Carvalho, Álvaro Pires e Otávio Sueiro. Sem dúvidas, esse é o nosso objetivo, prioritariamente conhecer o contrato de licitação que foi feito em 2016, descobrir tudo aquilo que a população anseia, que é melhorar a qualidade de transporte público da nossa capital. Nós temos colhido informações importantes e precisas da iniciativa privada, de funcionários da época da SMTT, do Poder Público. Dessa forma, nós temos montado um relatório real, pertinente, para que no final de tudo a gente possa encaminhar para as devidas providências. A comissão também ouviu o ex-secretário adjunto da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Israel Petros. Isaías Castelo Branco, ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, também deveria ter comparecido à Câmara nesta terça-feira, mas justificou a ausência em razão de problemas de saúde. O principal objetivo da comissão, entre outros pontos, é verificar o cumprimento das obrigações contratuais por parte das empresas, o desequilíbrio financeiro do sistema, o impacto da pandemia nas condições do transporte e, principalmente, os critérios considerados para definir o valor total da licitação. Um sistema que entre o fim de outubro e começo de novembro do ano passado deu claras demonstrações de que está à beira do colapso, com a deflagração da greve dos rodoviários, que durou 12 dias em São Luís. Todos os empresários que estão vindo aqui, eles possuem vários processos judiciais trabalhistas e eles não honram com esses compromissos. Então é por isso que a gente tem pautado sim essa questão. As empresas que não possuem condições de prestar esse serviço, elas devem sair do contrato para que a gente tenha empresas que possam sim prestar um serviço, não só focando no lucro em que elas vão ganhar, mas pensando na população, em dar um serviço de qualidade. É isso que precisa acontecer. E nós já estamos aqui com todos os nossos comentaristas apostos aqui no estúdio do Jornal da Difusora Primeira Edição. A gente tem aqui o Ciro Mineiro, John Coutrin e a Kate Almeida. A gente está com uma formação aqui um pouquinho diferente, né? Mas a gente está até com você aqui até o final do programa comentando as notícias da política, dos bastidores da política aqui no Maranhão. Gente, a gente está falando aí de CPI do transporte. Eu vou começar com Kate Almeida, que tem acompanhado lá, ocupado seu lugarzinho toda terça-feira lá na Câmara de Vereadores. E aí, Kate? É aquilo, né, Cristiane? Muito boa tarde para você, boa tarde também ao John Coutrin, ao Ciro Mineiro que está com a gente hoje e especialmente a você que todos os dias nos acompanha, né? Tanto pela TV quanto pelo rádio, todos os dias de forma muito fiel. Muitíssimo obrigada, tá? A discussão é a mesma, né, Cristiane? A gente vem acompanhando. Ontem nós falamos aqui, exatamente no Jornal da Difusora, a expectativa de realmente nós termos algo concreto que se possa discutir e levar. Acho que principalmente é levar, né, a população de forma transparente. A gente tem observado aí desde a criação desta CPI até agora foram 4, 5 reuniões no máximo e absolutamente nada de concreto. Ontem, né, o próprio vereador disse que faria uma visita, né, iria pessoalmente, o Álvaro disse que iria pessoalmente para poder então fazer a requisição não só desses documentos, mas também das informações necessárias. A gente falava aqui que essa deveria ter sido a ordem primeira, né, para que pudesse então logo depois ter sim o que debater, o que perguntar. Bom, foi feito isso ontem à tarde, né, de forma oficial e foi amplamente divulgado. Mas o que a gente continua batendo e atento são as respostas que essa CPI precisa dar e o mais rapidamente possível, né? John Coutrin, em breve chega aí o mês de novo de se fazer greve de ônibus, de anunciar a greve de ônibus aí. Você acha que essa CPI tem algum resultado positivo aí para a população de São Luís e para o sistema de transporte da capital? Boa tarde, Cris. Boa tarde, Ciro, Kate. Se conseguir esses dados aí, que o Álvaro Pires
requisitou, já é um grande avanço, né? Para mim, a CPI já conseguiu avançar bastante, abrindo essa caixa preta aí, né, Kate? A caixa preta aí, que a gente nunca tem informação sobre isso. É necessário que a gente saiba realmente como é que funciona esse motor, né, do sistema de transporte de São Luís, as empresas sempre alegando, como a Cris falou, todo ano é o mesmo enredo, né, é o mesmo script. Aí os trabalhadores cobrando o reajuste, né, cobrando aí dos empresários, os empresários dizem que não tem dinheiro, e só para a prefeitura resolver a situação. Parece que até é combinado, né? Umas coisas parecem até combinadas. Então, isso acontece e esse ano vamos ver se realmente tudo isso vem à tona, né? Esses esclarecimentos são necessários. O vereador Álvaro Pires fez essa requisição, isso espera que o SET possa, portanto, até para desmistificar, né? Acabar com essa coisa toda de que se esconde a planilha, se esconde os dados, né, isso, Ciro? Acho que o próprio SET tem interesse nisso, né? Até para comprovar que realmente há um déficit no sistema de transporte de São Luís. Eles chegarem, apresentarem a planilha, mostrarem todos os cálculos, aí ficar bem claro para os vereadores e para a população de São Luís também que há um déficit e que é necessário, portanto, esse subsídio que a prefeitura vem dando. Então, é muito importante. Eu creio que foi um passo acertado do Álvaro Pires e toda a CPI fazer essa requisição, né? Então, vamos aguardar aí. Eu estou na expectativa também por esses dados. Bom, antes de chamar o Ciro, eu queria só chamar aqui que o SET, o SMTT e a SMTT são notificados pela CPI do transporte em São Luís. No requerimento, a CPI solicita informações à SMTT e ao SET referentes à licitação do sistema de transporte de São Luís, incluindo um demonstrativo detalhado de John Coutrin do faturamento das empresas, e o relator da CPI, vereador Álvaro Pires, explicou o motivo da notificação. Vamos ver? Nossa função aqui na CPI do transporte é da relatoria, ser o relator. A gente vai dar o relatório final. Para a gente poder fazer esse relatório, a gente precisa entender como é que funciona de fato esse sistema. E para saber como é que funciona, eu preciso saber de informações que só o SET tem, como por exemplo, a planilha de custo desse sistema. E a SMTT, existe uma empresa chamada Consultrans, que é contratada pela Prefeitura de São Luís, que funciona dentro da SMTT. Essa empresa, ela faz um estudo, a consultoria, para ver o parâmetro, o equilíbrio desse sistema. Se está funcionando, se não está funcionando, esse diagnóstico quem dá é a SMTT. Então eu fui até a SMTT buscar essas informações. Eu apresentei o requerimento pedindo esses números, para que no final a gente possa dar o nosso relato. Ciro Mineiro, será que essa caixa preta agora se abre de vez ou não? Olha só, Cristiane, a gente espera, né? Boa tarde, Cristiane, boa tarde, Kate, John e a todos que acompanham o Jornal da Difusora na sua primeira edição. O que a gente observa, Cristiane, hoje eu estive lá, né? A gente acompanhou ainda há pouco a reportagem que eu fiz, estive lá na Câmara acompanhando os trabalhos. O que a gente observa é que existe a boa vontade por parte dos parlamentares para que essa situação ela possa ser resolvida, ela possa ser solucionada e para que a população de São Luís ela tenha de fato, nos próximos dias ou nos próximos meses, um transporte com mais qualidade. Mas o que a gente sabe também é que desde o período da licitação, durante todo esse processo licitatório, e não é nenhum especialista para a gente poder observar isso, ocorreram sim, né, algumas situações, como por exemplo a entrada de empresas que não tinham condições alguma, né, de estarem oferecendo, de estarem prestando esse serviço à população de São Luís. A gente observa isso principalmente quando a gente faz uma reportagem nas ruas, em que a população reclama muito sobre as condições dos coletivos, sobre a demora desses ônibus, né, para que eles passem nas paradas e para que as pessoas cheguem em seus itinerários. Então é importante, acima de tudo, que essa CPI ela garanta respostas, né, que venha a atender de modo satisfatório a população de São Luís, prestando um serviço com mais qualidade. Hoje, por exemplo, foi ouvido aí o ex-presidente do SET, também foi ouvido o secretário adjunto da SMTT,
né, havia uma pessoa do Sindicato dos Rodoviários que também seria ouvida, o ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários, que não esteve presente e justificou a ausência em decorrência de problemas de saúde. Mas a gente espera que, de fato, né, essa CPI ela dê respostas positivas, mas, acima de tudo, garanta um transporte de qualidade para a população de São Luís. Keiti Almeida, sempre é a população que paga a maior conta, né? E quando a gente fala aqui, de uma certa forma, brincando, que está chegando quase o mês da greve de ônibus, é porque quase todos os anos, nesse mesmo mês, né, a gente já vê uma movimentação aí dos trabalhadores do sistema de transporte de São Luís se movimentando para a paralisação e a população extremamente preocupada. Você já descobriu quantos cadeados tem essa caixa preta, Keiti? Olha, Cristiane, eu acho que são muitos, viu? Hoje pela manhã, curiosamente, a gente recebeu lá na rádio, né, no Bom Dia, o Robson Júnior. A gente recebe muitas mensagens, né? Nesse período de chuvas, então é muito complicado. Chove dentro do ônibus. Se você que está em casa acha que isso é impossível, chove dentro do ônibus. As pessoas precisam abrir seus guarda-chuvas, sua sombrinha dentro do ônibus. Arriscado aqui, ó. Imagina a cena. Estou abrindo aqui um guarda-chuva, né, vai furar o olho do John Coutrinho bem aqui, né? Dá uma freada ali, eu vou para cima, eu não sei nem o que eu faço. Eu seguro. Cuidado, viu, John? John. Se eu seguro aqui o guarda-chuva, se eu seguro aqui para poder não cair. Assim, o Ciro Mineiro falava agora há pouco sobre a CPI no que diz respeito a respostas, né? Eu acho que quando uma CPI ela é implantada, né, ela tem, no caso, estas 60 dias para que, se de fato, né, se tenha, então, a resposta do que deveria, né, pelo menos, porque o objetivo principal é saber exatamente sobre esse contrato de licitação e tudo aquilo que todo mundo se questiona a respeito de custo, de gasto, de planilha e tudo mais. E aí o John falava aqui, eu me recordo que esse contrato, né, de licitação já tem há anos e foi inclusive renovado. Quer dizer que em algum momento não se pôde ter a oportunidade de se demonstrar isso, né? Então, assim, quando o John fala assim, não, mas o 7... tem essa oportunidade. Será que existe, de fato, essa boa vontade em demonstrar essa planilha? Porque oportunidade a gente já teve, uma greve com 12 dias. E aí, ó, vamos sentar aqui, autoridades, está aqui ó, o que a gente gasta e está aqui o que a gente fatura. Está aqui, essa conta não bate, mas é diferente quando você mostra, né? E é exatamente isso que a população e todo mundo quer saber, né? Vamos colocar em evidência esse contrato e, se de fato ele não tem a sua regulamentação devida, então vamos fazer outro, porque a população, como você disse, Cristiane, precisa ser atendida, uma vez que para colocar esse pé dentro do ônibus tem que pagar a gente. Então todos os dias a população paga e tem recurso para isso, né? Porque não bate essa conta, né? Se a população está indo, na verdade, utilizando o serviço público, né, o transporte público, é claro que tem que saber para onde é que está indo esse dinheiro. Porque nem os salários estão sendo pagos, né? É bom que se diga. E só para concluir, né, a fala da Keiti, é importante também que a gente diga mais uma vez, esse sistema ele já deu claras demonstrações, principalmente agora entre o final do mês de outubro e começo de novembro, quando a gente passou por aquela greve, né, do sistema de transporte público de 12 dias, né, a população ficou 12 dias sem o transporte, sem os ônibus circulando por São Luís. Então esse sistema ele já deu claras demonstrações de que está colapsado e que precisa sim de uma intervenção para que seja resolvida o mais breve possível essa solução, né, para que a população de São Luís possa enfim ter um transporte de qualidade. É isso, Siri. A gente clama aí pelo papel, exercício do papel de instituições como o Ministério Público, como o TCE, né, e outras instituições que olhem de perto para esse sistema que, como o Ciro falou, precisa ser repensado, né? Então a gente precisa encontrar uma outra receita porque essa não está funcionando. Olha só, a Federação dos Municípios está se mobilizando para atender as cidades atingidas pelas chuvas na região sul do estado. O repórter Análio Júnior está ao vivo com o presidente da FAMEM e tem mais informações. Boa tarde, Análio. Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos que acompanham o programa Jornal da Difusora, primeira edição. Estamos na Federação dos Municípios do Estado do Maranhão,
aqui em São Luís, ao vivo, para trazer informações sobre, né, o andamento dos trabalhos, né, da assistência que está sendo toda realizada nos municípios atingidos por enchentes e também alguns municípios que já estão sendo monitorados em relação ao alerta que se deve ter e quais são as precauções. Enfim, vamos conversar agora com o presidente da FAMEM, Erlano Xavier, falar para a gente quais são as iniciativas que a FAMEM tem realizado com esses municípios que foram atingidos pelas enchentes. Boa tarde. Boa tarde a todos. A Federação dos Municípios, a FAMEM, está de prontidão com a sua equipe jurídica, sua equipe técnica, sempre conversando com os municípios, dialogando. E amanhã mesmo estamos deslocando para 5 municípios atingidos: Colinas, Mirador, Grajaú, Imperatriz e São Pedro da Água Branca. São 2 caminhões com quase 3.000 cestas básicas, kits de EPIs para os municípios, máscara, luvas, touca, propés, são vários EPIs e kit de higiene para a população. Então, a FAMEM está mandando sua equipe amanhã em loco, visitar cada município e estamos aqui atentos com a nossa equipe. Sabemos que tem mais vários municípios aí que estão já em estado de alerta e a FAMEM está em parceria com o governo do estado, o governador Flávio Dino, com a Câmara, com os nossos deputados, com os senadores, senador Everton, senadora Elisiane, que tem ajudado muito os municípios maranhenses nesse momento difícil. Presidente, fala para a gente como é que está a situação desses municípios e já tem assim um número, um balanço de quantas pessoas já foram atingidas pelas chuvas, quantas pessoas desabrigadas? Hoje são mais de, em média, de 1.500 pessoas desalojadas e desabrigadas. A FAMEM está acompanhando, todo dia esse número vem aumentando. Nós sabemos que a meteorologia é de muita chuva agora, janeiro e fevereiro, no nosso estado do Maranhão, então estamos todos em estado de alerta. Olha, mesmo que todo o trabalho, né, que as prefeituras têm de conscientização e acompanhando a meteorologia, enfim, qual é a orientação que a FAMEM tem dado aos prefeitos nesse momento difícil em relação a essas enchentes? Nós sabemos dos momentos difíceis, não só enchente, mas também da pandemia, da gripe que está aí, afetando os municípios. Nós sabemos das dificuldades dos municípios, o prefeito é quem vive no dia a dia lá com a sua população, é quem está atendendo de verdade o povo lá na ponta. Então a FAMEM está conversando, dialogando, conversando com os prefeitos, indo atrás de recursos no governo federal, e eu acho que essa maneira dessa união em nosso estado, hoje a federação ela é um órgão político, mas num momento desse aqui ninguém fala em política, nós falamos em união para ajudar o próximo, aquele que está mais precisando nesse momento difícil de pandemia e de enchente no nosso estado. Só para finalizar, presidente Erlano Xavier, falar para a gente em relação à região sul, né, tem sido bastante atingida pelas enchentes, inclusive alguns municípios, como você acabou de falar, em alerta. E como é que está essa sintonia, esse diálogo com o governo do estado para poder atender essas demandas que só têm aumentado a cada dia? A federação, os municípios sempre teve um bom diálogo com o governo do estado. O governador Flávio Dino está em quarentena de Covid, mas a gente tem sempre diálogo permanente e ele sempre de prontidão a ajudar os municípios do nosso estado. Só para finalizar mais uma vez, a mensagem que você deixa a todas as famílias que estão nos assistindo nesse momento e, em média, existe também uma questão de distribuição de cestas básicas para aquelas famílias que mais precisam? Existe sim, a federação agora, como eu te falei, amanhã está se deslocando 2 caminhões com quase 3.000 cestas básicas. Não só cestas básicas, mas um kit de higiene, onde vai o preservativo para a mulher, onde vai uma pasta de dente, onde vai o sabão, uma água sanitária, um kit de higiene completo com a cesta básica e com os EPIs. A mensagem que eu deixo aqui é de esperança, de solidariedade a todas as famílias desabrigadas do nosso estado. Você vê que o país está sofrendo com enchente, não só o Maranhão, acompanhamos antes o caso da Bahia, e que o que é que eu falo? É uma mensagem de união, de esperança e de união nesse momento difícil que o nosso estado vive passando. Muito obrigado, presidente Erlano Xavier, aqui na Federação dos Municípios do Estado do Maranhão e São Luís. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal da Difusora, primeira edição. Análio Júnior. Análio, muito obrigada pela entrevista. Kate, o Erlano Xavier, presidente da FAMEM, falava aí que a FAMEM é um órgão político e que nesse momento está todo mobilizado, né, para garantir ajuda a esses desabrigados, aí, sobretudo na região tocantina, né? Não tenha nem dúvida, né? É um trabalho muito sensível por parte da FAMEM, que, na verdade,
tem sido feito de forma muito constante. Se a gente lembrar um pouquinho da história, ali na pandemia, a FAMIM atuou, né, continua atuando, não só colocando, né, o seu setor jurídico, técnico à disposição dos municípios, mas também indo, né, em loco aí, sobretudo aos municípios que precisam de ajuda. Agora, nesse momento de enchente dos rios, igualmente sendo feito um trabalho também técnico, mas também esse de assistência, né, direta. A gente falava ontem, Cris, John e Ciro, sobre a pessoa que precisa de ajuda, ela quer isso logo, né? Não tem como estar esperando uma semana para chegar a ajuda, né? Ela quer ver ali concretamente, quer seja o alimento, quer seja um colchão, qualquer coisa, né? Para dar assistência a essa família. Então, acho que a FAMIM acerta muito, né? Nesse contato direto aí com os gestores, com os prefeitos. Bom, olha só, além da região sul, as chuvas atingem também a região Tocantina. Em Caxias, 10 famílias foram retiradas de locais de risco e a prefeitura está preparando abrigos para receber essas famílias. O nível do rio Itapecuru, lá na região dos Cocais, já subiu 4 metros. As vistorias ocorreram nos pontos que vão funcionar como abrigos para as famílias que moram em áreas de risco e estão ameaçadas pelas enchentes que já atingiram muitos municípios na região. Essa é uma medida preventiva para evitar danos maiores a essas famílias. Uma atividade preventiva. A rede, constituída por várias secretarias, hoje aqui reunidas a Secretaria de Educação e Ação Social e Defesa Civil, acompanhando as escolas as condições, se possível, né? Para a gente poder receber essas famílias aqui, verificando a questão dos banheiros, questão de cozinha, a qualidade da sala de aula, né? Para que realmente nós mitiguemos, né, a situação crítica que possa acontecer. A gente espera que não, mas se as famílias forem deslocadas, terão locais adequados para serem recebidos. As unidades de ensino José Castro, no bairro Ponte, Joaquim Francisco, no centro, Costa Sobrinho, localizada no bairro Pirajá, e Leôncio Alves, no campo de Belém, funcionarão como abrigo para vítimas de enchentes. Nós estamos acionando todos os CRAs que temos nos diferentes bairros de Caxias, já para fazerem suas visitas, o acompanhamento psicossocial dessas famílias que, se por acaso vierem ser atingidas pelas enchentes, que a gente já tenha como conduzir esse trabalho. O nível do rio Itapecuru nesta segunda-feira chegou a 4 metros e 33 centímetros e já é considerado cota de atenção pela Defesa Civil. A cota de alerta é chegar aos 6 metros acima do nível normal. Até agora, 10 famílias foram retiradas e encaminhadas à casa de familiares ou alugadas por elas mesmas. A maioria aqui do residencial Galeana. Em Caxias, 9 áreas ribeirinhas e de encostas estão sendo monitoradas pela Defesa Civil. Mais de 200 famílias estão cadastradas pela Defesa Civil. A Secretaria de Meio Ambiente faz o monitoramento do nível do rio Itapecuru e já emitiu alerta para a possibilidade de enchentes nas próximas 48 horas em Caxias. E olha só, em Santa Inês, a promotora Larissa Sócrates barra a compra supervalorizada de quadros de fotos. Isso mesmo, gente, quadros de fotos. Isso é um assunto para John Coutrin. Tanta coisa para a gente se preocupar, né? Pois é. Os vereadores lá de Santa Inês, presidente da casa, estão se preocupando com quadro, né? E com foto. Mas esse assunto é sério, viu? Porque, como a Cris falou, o Ministério Público, através da promotora Larissa, está ali investigando, viu, Cris? Investigando ali a compra, né, de quadros e também o contrato para a tiragem de fotos ali de vereadores de Santa Inês. No total, segundo apuramos, R$16 mil pela confecção, né, desses quadros, mais a tiragem das fotos. Então, por conta disso, a promotora Larissa Sócrates de Bastos investiga aí esse pagamento de R$14.438 ao estúdio de fotografia pelas molduras e mais de R$2.000 pelas fotografias, né? Então, o que ela quer? Além desses valores, ela quer transparência, né? Que se tenha transparência, porque, segundo foi apurado, não há no portal da transparência da Câmara Municipal de São Luís nenhum tipo de informação em relação a isso, né? E por isso ela instaurou um inquérito
para que no prazo de 10 dias a Câmara Municipal, o presidente da Câmara, apresente a cópia do processo, né, porque ainda não há informações da licitação, a licitação não foi tornada pública, né, pelo menos um contrato, pelo menos não foi tornado público. Então a promotora quer a cópia do processo administrativo, que culminou com a contratação, solicita informações da ordem de empenho, notas de liquidação, ordem de fornecimento, né, e serviço, designação dos fiscais de contrato, responsável pela contabilidade, comprovação de entrega do material, prestação efetiva do serviço, nota fiscal ou documento respectivo, crédito, ordem de pagamento, comprovante das condições de habilitação e qualificação a cada pagamento e comprovante de transferência bancária. Né? Ela quer ali quase tudo, né, na verdade. Ela quer praticamente tudo ali em relação... E a cópia das fotos. As fotos dos vereadores. Então, por não constar qualquer informação sobre a contratação no site eletrônico do SACOP, do Tribunal de Contas do Maranhão, a promotora, portanto, aí, a Larissa, né, quer todas as informações por parte do presidente da Câmara, Josino Catarino. Então, o Josino ali vai ter que se explicar ali porque essa contratação, por esse valor, houve até, inclusive, um preço bem menor, até pela metade, né, mas ele preferiu contratar essa empresa e, claro, é necessário que haja uma investigação, né, porque é dinheiro público. Se o vereador quisesse tirar do bolso dele, até que era bom, né? Sim. Para tirar foto, os vereadores faziam uma vaquinha, né? Uma cota. Cada um dava um tanto, Dava um tanto. Aí só que acho que seria mais de R$2.000 para cada um, né? Pela foto e pela moldura. Então, essa investigação, vamos ver se a Câmara Municipal, o presidente, conseguirá esclarecer tudo isso, né? O recurso oriundo e como foi feita essa contratação com esse estúdio de fotos, viu, Cris? Então, é mais um caso aí que a gente vem trazendo ao longo da semana de casos, né, que vão ocorrendo no Maranhão. É lamentável porque ontem a gente falava do aumento, né, do salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários de Buriticupu. Hoje a gente traz mais esse caso. Outros casos também em vários municípios de aumento de taxa de iluminação e outros municípios aumenta a taxa de esgoto. Então o ano começa, né, com esses exageros aí praticados por parte dos gestores municipais. Então é necessário que um ano de pandemia se contenha esses gastos, né, desnecessários e se aplique na saúde. Se está cancelando o carnaval, né, mas também faça outra contenção de gastos aí para que possa ter uma utilidade melhor. Não que tudo bem, ninguém é contrário à foto, moldura, mas tem outras prioridades nos municípios, né, Kate? Não tenha nem dúvida, porque aqui a gente está questionando. A gente nunca imaginou, né, Kate, que uma moldura fosse tão importante. Né? Pensou se a moda pega, supervalorização de quadros de fotos? 16 mil. E a gente foto cara, hein? É caro, viu? Eu acho que a moldura vai em pedacinho ali, Ciro, de ouro, alguma coisa ali, pedacinho. Acho que é muito Photoshop para colocar nos vereadores, né? Deve ser. E aí a gente fica pensando, né, no momento em que nós estamos atravessando de ano pandêmico, pessoas passando fome, dezenas e dezenas de famílias sendo afetadas aí pela pandemia. Será que esse, de fato, é um serviço essencial lá entre os parlamentares do município de Santo Inês? Bom, a Larissa vai ter trabalho, né? Depois depois da supervalorização dos quadros de fotos, nós vamos para o intervalo comercial, viu? Para a gente poder respirar um pouquinho. A gente volta já já. Voltamos com a maior rádio, a rede de rádio e televisão desse estado, com o Jornal da Difusora, primeira edição, os bastidores aí da política e das notícias do nosso estado. Nós vamos ver agora os destaques do município de Balsas com Jéssica Lima. Boa tarde, Jéssica. Olá, boa tarde. Segundo o IPAM, o município de Balsas está no topo da lista entre os municípios que mais desmataram o cerrado no último ano, tendo suprido mais de 241 km² de vegetação nativa. Nessa lista, os 10 municípios que mais desmataram o cerrado concentram 15% de toda a perda de vegetação no bioma entre agosto de 2020 e julho de 2021. Deles, 9 estão no Matopiba, região que compreende os estados do Maranhão, Bahia, Piauí e Tocantins. Ainda segundo a Anne Alencar, que é a diretora de ciência do IPAM, há uma elevada atividade agropecuária nessa região. Por isso, é preciso colocar em prática soluções conjuntas para dissociar a produção ao desmatamento.
A análise de pesquisadores do IPAM tem como base a consolidação dos dados do PRODES, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que mapeia a supressão de vegetação nativa do Cerrado. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até amanhã. Obrigada, Jéssica. Mais notícias aí dos municípios em foco aí ao longo da nossa programação. Nós vamos agora ao vivo com os destaques da região Tocantina com Leiliane. Vamos ver primeiro Caxias agora. José Carlos, tudo bem por aí? A gente vai destacar o seguinte. Opa, tudo bem. Bom, a gente vai destacar o seguinte hoje. Aqui na cidade de Caxias, as escolas estão sendo preparadas para receber as famílias em caso de inundação do rio Itapecuru. O nível do rio Itapecuru tem subido e algumas casas que ficam à beira do rio podem inundar. Por isso, as escolas já estão sendo preparadas aqui na cidade. Vamos falar também que Caxias já tem um novo decreto com medidas de prevenção e enfrentamento da Covid-19. E o outro assunto é as promoções do comércio para atrair clientes e renovar os estoques das lojas. Essas e outras informações daqui a pouquinho na nossa edição local do Jornal da Difusora. É com você, Cristiane. Obrigada, José Carlos. E agora a gente vai, sim, à região Tocantina com Leiliane de Araújo. Leiliane, tudo bem por aí? Como é que estão as coisas aí com a cheia do rio Tocantins? O rio já começa a baixar? É assunto aí do JD local? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos que acompanham. É assunto aqui do JD local, mas a água não começou a baixar ainda. Hoje o Corpo de Bombeiros, inclusive, instalou uma nova régua para continuar monitorando. Aí o nível do rio Tocantins está mais de 10 metros acima do normal. E já fazendo mais de vítimas, mais de 1.000 pessoas já afetadas com essa cheia, que é uma das maiores dos últimos anos. É destaque, continua sendo destaque, porque é imperatrizense sendo atingido também as pessoas aqui do outro lado do rio, né, no estado do Tocantins, também sendo muito atingidas pela cheia do rio Tocantins e outras regiões, todo o nosso estado aí com essas cheias. Muita água. Também tem destaque aqui no JD local o índice de vacinação. Quase 20.000 pessoas já receberam a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e temos uma porcentagem muito positiva aqui no município. Uma luta a mais aí sendo vencida contra esse coronavírus, tá bom? São os destaques de hoje aqui na região Tocantina, já ao vivo. Eu volto aí com você no estúdio. São muitas lutas aí pelo Maranhão afora. Obrigada, Leiliane. E olha só, a ex-governadora Rosiana Sarney voltou a criticar a baixa cobertura vacinal contra a Covid-19 no Maranhão. Um assunto aí para Keiti Almeida. Verdade. Na verdade, a ex-governadora ela tem se manifestado, né, algumas vezes pelas redes sociais, utilizado as próprias redes sociais para fazer um certo desabafo e outras vezes até mesmo criticar a cobertura vacinal aqui em todo o estado. A gente tem até o print exatamente do que ela mostra aí. Coloca na tela cheia, que é para a gente poder... Isso. Olha só, ela disse que após mais de um ano do início, então, da vacinação contra a Covid, quase metade da população do Maranhão não recebeu a vacina completa, né? Ou seja, ela fala da vacinação, que é e aí ela diz ainda que é um dos 3 estados com a pior cobertura do Brasil. E fez questão, inclusive, de colocar lá, né, a vacinação, o percentual e os estados. E ali está exatamente o que ela fala na publicação. Essa não é a primeira vez que a ex-governadora se manifesta, inclusive em uma oportunidade quando ela esteve lá para tomar uma das doses da vacina na fila, ela fez um vídeo, inclusive fazendo críticas aí à questão da fila, da organização, enfim. E aí a ex-governadora vem batendo numa tecla que, na verdade, a gente sabe que existe também, né? É essa cobertura vacinal. Quando a gente fala sobre a cobertura, existe aí um percentual. E as autoridades dizem que 70% deveria ser o ideal, mas aqui no Maranhão nós não temos ainda esse percentual, sobretudo porque nos municípios ainda existe uma dificuldade, né, para esta vacinação. E aí, claro, que o Estado poderia socorrer nesse sentido. O que acontece é que nós não temos, enquanto Estado, esse percentual que deveria, né, dar uma tranquilidade maior, portanto, à população de uma forma geral, né?
Então tá aí mais uma vez a ex-governadora se manifestando nas redes sociais. Kate, eu continuo contigo porque os lojistas vão pedir redução do horário dos shoppings após o avanço da Omicron. O que você pensa a respeito disso? Na verdade, é uma realidade, viu, Cristiane? Porque a gente sabe que o país tem enfrentado uma onda gigantesca, voltou a enfrentar, né? E associado também a esse surto, e aí existe uma intenção, é bom que se diga isso, né? Existe uma intenção deste pedido, né, para que se diminua, né, reduza esse horário, sobretudo o funcionamento dos shoppings, né? Eu busquei agora pela manhã como é que seria, né, esse entendimento de forma local, mas a assessoria de imprensa diz que ainda vai se posicionar com relação a essa informação que foi dada amplamente, na verdade nacional, né, de forma local ainda não se tem nada concreto. O fato é que a alegação, e é claro que a gente observa isso, é que a economia, né, extremamente afetada com a pandemia são os efeitos. O primeiro deles é econômico, claro, e afeta diretamente, né, os empresários. E não se tem nada concreto, porém já existe um pedido para que de fato exista aí essa diminuição em razão dos casos, né? Bom, as autoridades aí devem se pronunciar nos próximos dias a respeito desse assunto. Olha só, no próximo bloco a gente continua falando da situação da Covid-19. Nós vamos conversar aqui em nosso estúdio com o secretário de Saúde de São Luís, Joel Nunes, e Caxias e Imperatriz seguem com a sua programação local. Voltando com o Jornal da Difusora, primeira edição, olha só, do fim de 2021 ao começo de 2022, aumentou cerca de 200% a procura por testes rápidos para detecção do Covid. Em pessoas, quase 1.300 pessoas já testaram positivo. Nesta rede de farmácias, segundo a gerente comercial, a procura por testes aumentou desde dezembro e agora, em janeiro, disparou. Agora, a partir de janeiro, a gente tem notado um aumento em torno de 50%, tá? O teste de influenza, ele acabou vindo e ajudando também nesse boom, porque hoje o cliente ele sai daqui sabendo se é Covid ou influenza. Ela chama a atenção para outro detalhe importante. A maioria dos casos positivos para a Covid tem sido de pessoas infectadas sem qualquer tipo de sintoma. Que a grande maioria das pessoas que estão dando positivo, elas são assintomáticas. Tá? Daí a importância de realmente testar. A Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial estima um aumento de 200% de 26 de dezembro de 2021 a 4 de janeiro de 2022 na fabricação de testes, se comparado ao mesmo período no ano anterior. Não só os testes para a Covid, mas também o chamado teste combo, que consegue fazer a detecção conjunta de Covid e influenza. O fato das pessoas terem se aliviado um pouco, relaxado um pouco nos mecanismos de proteção, como o uso de máscara, a questão da aglomeração no final do ano, tudo isso acabou trazendo, infelizmente, um aumento da dispersão. O aumento da procura por testes foi, assim, totalmente acima do que se imaginava. Foram quase 200%. E a busca diária por novos testes, seja nos laboratórios, seja nas farmácias e até mesmo nos hospitais, cresceu de forma significativa. Especialistas confirmam ainda que a vacinação foi e tem sido ainda uma importante ferramenta para conter a ocupação de leitos nas unidades de saúde. A retirada, né, da obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente aberto, também em ambiente fechado, né, isso contribuiu para a disseminação, obviamente, né, a gente sabe disso. Mas não foi o único fator, né? A chegada de uma nova variante também foi um outro fator importante para a gente ter esse grande aumento de casos. Os últimos dias têm sido de alerta e preocupação. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, em apenas uma semana, 1.283 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no Maranhão, no período de 3 a 9 de janeiro. Segundo o último levantamento, no Maranhão, são 2.643 casos ativos da doença. O que a gente sabe é que nesses últimos dias, todo mundo conhece, não uma nem duas, mas várias pessoas que se infectaram agora, né, depois das festas com Covid-19. Então, essa explosão, ela realmente é a maior de todas. Nós vamos ter a onda mais forte que a gente já teve, né, durante toda a pandemia, mas, felizmente, né, como a gente já tem muita gente vacinada,
Como muita gente já teve infecção anterior e também, né, por conta da menor capacidade de gerar doença grave dessa variante Ômicron, a gente deve ter uma mortalidade muito mais reduzida. E olha só, o segundo caso de flurona foi confirmado pelo Laboratório Central de São Luís de Saúde Pública do Maranhão. Trata-se de uma paciente feminina de 32 anos que reside em São Luís. Ela está assintomática e cumprindo o isolamento domiciliar. O primeiro caso foi confirmado e foi divulgado na tarde de ontem pelo Hospital Universitário da UFMA. Kate, você tem alguns recadinhos aí pra gente, né? Temos sim. Olha, 91968622, esse é o nosso contato. Queria abraçar aqui o Jorge, que é gerente, né, de um restaurante, a turma toda que está lá também assistindo a gente, né, Jorge? Um abraço aí, transmita o nosso carinho para todo mundo. Alô, a Cíntia, doutora Cíntia, pediatra, está vivendo na pele aí esse surto, né? E ela está comentando aqui que está atenta, inclusive está no hospital e está por lá no horário do almoço, mas está assistindo a gente. Muito obrigada, viu, doutora? Aí a gente tem um outro relato aqui, testei positivo para a Covid-19, é o Sebastião Santos, mas acredito que as 2 doses da vacina que tomei foram fundamentais para que eu pudesse estar bem. Olha aí um relato importante. Graças a Deus vai seguir melhor ainda, viu, querido? Melhoras aí para você. Abraçar o pessoal que está em Arari. Alô, Arari, muito obrigada pelo carinho. Também o pessoal de Imperatriz. Oi, Kate, manda abraço aqui pra gente. Manda, já mandei, ó. O pessoal também que está em Grajaú. Alô, Pedro. O Pedro que está em Grajaú está dizendo aqui pra gente que assiste todos os dias. Nieli Safira. Ela está lá no bairro da Primavera, Bom Jesus. Muito obrigada pelo carinho. Daqui a pouquinho, se a Cristiane deixar, a gente fala mais. Olha só, agora a gente recebe aqui no Jornal da Difusora o secretário de Saúde de São Luís, Joel Nunes, que vai conversar com a gente sobre a situação da Covid-19 e da gripe aqui na capital. Seja bem-vindo, secretário. Muito boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, secretário, eu queria lhe fazer essa pergunta, que é a pergunta que não quer calar e que todo mundo, né, tem vontade de fazer. Se nós não estivéssemos vacinados, se a gente não tivesse com uma boa cobertura vacinal em São Luís, esses números poderiam ser maiores? Olha, seria sem dúvida nenhuma o caos, né, elevado à 10ª potência. Nós, graças a Deus, apesar do grande número que a gente está tendo de testes positivos, inclusive de Covid, e associado a isso, o surto também de gripe, que faz com que, como o próprio professor Antônio Augusto aí na reportagem anterior falou, haja uma procura muito grande nos prontos-socorros. A gente sabe que todos os prontos-socorros hoje, municipais, estaduais e privados em São Luís e no Brasil, estão cheios. Mas isso não está trazendo ainda, e esperamos que não, uma taxa de conversão grande. O que é a taxa de conversão? É aqueles pacientes que procuram o pronto-socorro e que aquele atendimento vira uma internação, seja ela em enfermaria, seja ela em UTI. Então, essa taxa de conversão é pequena. O único problema é que você tem uma taxa de conversão pequena, e aí a gente está falando em percentual, 1%, digamos, vamos colocar aqui em números, 1%. 1% de 1.000 que procuram é uma coisa, 1% de 10.000 em números absolutos é outra coisa. Então, isso pode sim fazer com que haja uma sobrecarga da rede toda hospitalar do Estado, do município e também dos privados, por conta da quantidade de pessoas, de adoecimento de pessoas que estão adoecendo ao mesmo tempo. Então, nós temos gripe e nós temos Covid. Essas duas doenças estão acontecendo ao mesmo tempo, em uma escalada grande, em uma subida de casos. E isso pode, juntando tudo isso, fazer com que a pressão no sistema ela seja bem grande. A gente estaria vivendo agora o maior pico dessa contaminação, tanto de Covid quanto de gripe? Então, nós temos aí 2 cenários, obviamente são modelos apenas, que a gente usa para nos guiar, até mesmo tomar as decisões. A gestão do prefeito Eduardo Braide, ela é muito comprometida com as melhores evidências científicas, a gente sempre fala isso, né? Então a gente tenta fazer tudo à luz das evidências científicas. Então nós temos 2 modelos hoje trabalhando. Um em que o surto se daria no dia 3 de fevereiro, portanto, no início de fevereiro,
E temos o outro, que é da Universidade de Washington, que faz com que a gente olha já como hoje sendo o pico, né? Se isso for verdade, a gente já começaria a experimentar pelos próximos dias uma redução nessa positividade, nesses números de casos reagentes, e é isso que a gente espera, né? Na verdade, porque estávamos já num outro planejamento, a pedido do próprio prefeito Eduardo Braide, que nós fizéssemos mutirão de exames, mutirão de cirurgias eletivas, que são coisas que ficaram, infelizmente, represadas por conta de 2 anos de pandemia. Nós já estávamos nos preparando para isso, quando a partir aí do dia 29, final de dezembro, esses surtos realmente pegaram aí o Brasil inteiro de repente. Mas assim, a gente também muito rapidamente mobilizou toda a estrutura e até agora conseguimos absorver esse fluxo, aumentando toda a rede do município de São Luís. Então percebam, nós tínhamos 3 centros de atendimento às síndromes gripais leves, que nós não desativamos. Desde que iniciamos, a pedido do prefeito, nós não desativamos. Mantivemos na atenção primária os 3 centros de atendimento às síndromes gripais leves. E nós aumentamos, com o surto, nós aumentamos para 5 os centros de atendimento às síndromes gripais leves. Então, o paciente que tem ali seu quadro leve, inicial, ele pode, no âmbito da atenção básica, da atenção primária, procurar esses centros que ficam no Clodomir Pinheiro Costa, lá no Anjo da Guarda, no Carlos Macieira, no Sacavém, no Genésio Ramos Filho, da Coab, e mais os 2 novos, da Vila Janaína, o Centro de Saúde da Janaína, e o Centro de Saúde Thales Ribeiro, lá na Vila Esperança, que era um centro, inclusive, que estava há quase 2 anos fechado, e o prefeito Eduardo Braide reinaugurou, requalificou e ampliou, inclusive, e agora também está servindo para esse atendimento às síndromes gripais leves. Além disso, aumentamos a estrutura em toda a nossa rede de urgência e emergência. Então, criamos estruturas externas às unidades, com a colocação de tendas ou utilizando estruturas mesmo da unidade que não estava sendo utilizada, passamos a utilizar como uma espécie de pré-triagem, dessa forma dividindo o fluxo. Então, aquelas pessoas que têm quadro gripal, têm a síndrome gripal, vai procurar esses atendimentos, já realizar o teste e seguir todo o fluxo assistencial. E aquelas outras pessoas que vão dar entrada por outros motivos, e a gente sabe que as outras causas de doença, de agravos, continuam acontecendo, elas têm o seu fluxo facilitado. Então, dessa forma, a gente não mistura os fluxos e também não cesseia o atendimento dos outros agravos que a pessoa pode porventura ter. Kate, John. Secretário, boa tarde, né? Seja bem-vindo. Bom, a grande temática, da grande polêmica é a questão do carnaval. Você falava de projeções, né? Podemos estar vivendo a questão do pico ou não. Diante disso, desse cenário, o próprio secretário estadual já se pronunciou, dizendo que não seria prudente realizar o carnaval. E eu queria ouvir do senhor também, né, secretário da capital maranhense, qual a sua avaliação? O senhor acha também que não é prudente também realizar o carnaval, em relação também às festas privadas? Qual é o seu pensamento da gestão da saúde? Bom, como eu te falo, a gente sempre tem que falar baseado em evidências, né? Então, as evidências científicas, elas estão aí para nos subsidiar. E assim, a gente tem feito na gestão do prefeito Eduardo Braide. Os números, eles precisam ser analisados diariamente, João. Então, todos os dias a gente faz o consolidado, faz a taxa de inclinação de curva, faz a projeção, inclusive, dos casos para os próximos dias, próximas semanas, para que a gente possa tomar as decisões. Então, assim, e a gente precisa também lembrar que esse cenário é um cenário muito dinâmico. No final do ano, como eu te falei, nosso projeto já era iniciar mutirão de cirurgia, iniciar mutirão de exames de imagem, que estavam represados. E em uma semana mudou tudo. Então, assim, como o cenário é muito dinâmico, a gente prefere ficar analisando dia após dia, semana após semana epidemiológica, para que a decisão seja tomada da maneira em que as pessoas sofram menos. A gente sabe que essa parte da cultura, né? O São Luís é uma cidade absolutamente efervescente, culturalmente falando, e as pessoas querem, precisam isso. Ninguém gosta de tomar uma decisão dessa, de cancelar o carnaval ou de cancelar a feirinha, como foi feito, mas quando o momento pede, as decisões são feitas e
acredito, de maneira acertada, porque são feitas à luz das evidências científicas. Então, o que for preciso fazer para que nós tenhamos uma tranquilidade maior, nós faremos, como temos feito até o momento. E, se, claro, outras medidas forem precisar ser tomadas, o prefeito vai fazer esses anúncios. Mas se, e a gente espera que isso não precise, esperamos de fato que estejamos no pico, para que a gente já comece muito em breve a experimentar as quedas nesses casos. Muito boa tarde, viu, secretário? Seja muito bem-vindo aqui com a gente. O senhor falava sobre esse cenário ser muito dinâmico, né? A gente sabe que cientistas, né, especialistas do mundo inteiro falam e são unânimes em dizer que essa pandemia, esse cenário, né, de doenças, principalmente quando a gente fala sobre variantes, elas estão distantes, né, de serem finalizadas, digamos assim. Ou seja, os governos, né, precisam ficar atentos a todo momento. E exatamente por isso que o senhor disse, né, sobre essa forma dinâmica, né? Agora, no final do ano, a gente tinha um cenário, agora já temos outro. E é precipitado, inclusive, desarmar, digamos assim, né, aquilo que foi montado para socorrer essas pessoas. A gente viu aqui há uma semana, né, essa reorganização do sistema, né, para poder receber esses pacientes. Graças a Deus, temos a vacina que faz um efeito direto e torna esses sintomas mais leves, né? Mas isso não é com todo mundo. Agora, sim, uma forma que a gente percebe que a própria prefeitura local tem feito, né, para, digamos, mensurar esses números, é a testagem, né? E diga-se de passagem que somente tem sido feito por parte do município, uma vez que até as farmácias tem tido, aliás, não tem mais teste para ser feito nas farmácias, né? E o senhor anunciou agora recentemente que amanhã volta para os terminais. Está mantido isso, então? Perfeito as suas observações, Kate. E eu estava assistindo vocês antes de entrar no ar e falar dos números um pouquinho da vacina. Olha, São Luís já vacinou mais de 811 mil pessoas de primeira dose. 811 mil pessoas. De uma população de 1.100.000, uma população total estimada de 1.109.000 pessoas. 811 mil, 750 mil doses de segundas doses ou doses únicas aplicadas. 750 mil doses. Então, assim, a gente está numa situação, São Luís está numa situação bem mais confortável do que outros municípios no que diz respeito à vacinação, e todo mundo sabe que a gestão do prefeito Eduardo Braide ela foi exemplo para o Brasil inteiro em relação à vacinação. Então a gente foi motivo de muito comentário, inclusive pelo Brasil afora, pelo Brasil e até fora do Brasil, em relação ao sucesso que tem sido a campanha de vacinação aqui na gestão do prefeito Eduardo Braide. E é claro que isso nos dá inclusive essa tranquilidade a mais de que tenhamos quadros mais leves, como o próprio professor Antônio Augusto falou na reportagem, hoje, por conta da vacinação. Não tenho a menor dúvida de que esses quadros mais leves se dão por conta da vacinação, né? E a gente tem também o dado de que 90% das pessoas que entram e que agravam hoje não vacinaram. Então, a gente vê claramente que a vacina protege, e por isso que a gestão foi tão assertiva no que diz respeito à vacinação aqui em São Luís. Com relação à testagem, volta, né, amanhã? A gente volta, né, amanhã, na quarta-feira, em todos os terminais, de 8 até as 18 horas, a testagem para aquelas pessoas que estão lá circulando pelos terminais, ainda que estejam assintomáticas, né? Na verdade, a gente até espera que quem esteja circulando esteja assintomático mesmo, e a gente consegue fazer essa testagem dando acesso às pessoas. Os terminais, eles passam 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas por dia. Então, é uma maneira de a gente levar os testes, e lembrando que esses testes para a gente também serão traduzidos em números, e esses números eles vão subsidiar, como tem subsidiado, as nossas ações. Secretário, a gente torce agora para que as pessoas atendam esse chamamento para a vacinação, que compareçam aos postos de vacinação para tomar sua primeira, sua segunda, sua terceira dose, não só aqui em São Luís, mas em todo o Maranhão. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, e os esclarecimentos para o nosso público.
Eu que agradeço e só deixar um último lembrete de que esse momento é o momento em que a gente precisa retomar as medidas, né? O uso das máscaras. Nós estamos hoje trabalhando, infelizmente, com um número de 40% de adesão às máscaras. A gente precisa que esse número aumente, que as pessoas voltem a usar as máscaras, que o distanciamento social aconteça e que a lavagem e a higienização das mãos seja também praticada de maneira bem mais intensa. Muito obrigada, secretário. E o governo federal deve anunciar o novo aumento de combustível, é isso, né, John Coutrin? Não é uma boa notícia não, viu? Infelizmente, agora há pouco, viu, Cris? A Petrobras anunciou que vai reajustar, né, nas refinarias o preço do combustível, né? Então, é uma decisão que, segundo informações agora que foram divulgadas nesse momento, de 8% de reajuste, não é? E que já começa a vigorar. Então, infelizmente, mais uma notícia aí de reajuste de 8% a partir de amanhã nos combustíveis para gasolina e diesel nas distribuidoras, né? É a primeira alta aí que ocorre no preço da venda da gasolina Petrobras, que passará de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, uma alta de 4,85%. Isso na gasolina. Para o diesel, o preço médio de venda passará de R$ 3,34 para R$ 3,61 por litro, né? Um aumento de 8%. Um aumento de 8% para o diesel e o aumento também de 4,8% para a gasolina nas distribuidoras, né? Portanto, esse aumento vai refletir, claro, na bomba, e a partir de amanhã você já poderá sentir aí o aumento dos preços dos combustíveis, Cris. A gente não queria terminar com essa notícia, né, de um novo aumento aí de gasolina. Infelizmente. Estamos chegando ao final aí do Jornal da Difusora, primeira edição. John Coutrin, Ciro, Kate, o último alô rapidinho aí de vocês. Olha, eu tenho rapidinho um alô aqui para uma gatinha, viu? A Ayla Jovina, que está junto com o Andrei, que é o papai dela, está com 2 anos e 6 meses. Diz que ela fica atenta ali à TV, viu, Cristiane? Mandar aqui um abraço rapidinho para Nayara Pereira, né, que assiste a gente lá em Presidente Dutra. Um abraço para ela. Ciro? E eu aos meus seguidores nas redes sociais. Muito obrigado. Muito bem. Ciro, eu vou te imitar, viu? Um alô aí para os meus seguidores nas redes sociais. Olha, estão dizendo aqui que a bancada está muito bonita, viu? Como é que é? Estão dizendo aqui que a bancada está muito bonita. É a Conceição lá do Coroadinho. Viu? É isso aí. Beijo. Wanda, beijo para você. Até amanhã, gente.